Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Sofonias, capítulo de número 2, versos de 1 a 15. Sofonias, capítulo 2, versos de 1 a 15. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos de todos os animais em bandos, alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano quanto o ouriço. A voz das aves retinará nas janelas, o monturo estará nos limites, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Amém. Estamos aí no terceiro estudo do trabalho, da apresentação, da mensagem do profeta Sofonias. Na introdução, nós abordamos a significação do nome do profeta, o seu período de atuação, os seus contemporâneos. Fizemos também uma abordagem a respeito da origem da mensagem, a extensão do julgamento do próprio Deus e os pecados de Judá. Então, foram esses as informações que nós tratamos quando da introdução. Bom, o que é que eu gostaria de falar a respeito da segunda palestra? Nós tratamos a respeito da autoridade do juiz, da imparcialidade do juiz e da severidade do juiz. Então, feita a introdução com os dados iniciais, logo em seguida abordamos esta questão e semana passada finalizamos com uma palavra nos seguintes termos: e o arrependimento? E a oportunidade de reconciliação? Quando o profeta haverá de abordar? Agora então chegou o momento da abordagem quanto ao arrependimento, quanto à oportunidade de reconciliação, quanto à graça e à oferta que Deus oferece aos ouvintes para que eles possam fugir da sua ira. Então aqui agora no terceiro estudo nós vamos abordar a questão do arrependimento.
E nos versos iniciais, de 1 a 3, nós temos então aqui um chamado ao arrependimento. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a necessidade do arrependimento. O arrependimento é fundamental na vida do povo de Deus. A regeneração é uma obra da graça, assim como a justificação é uma obra da graça, assim como a eleição é uma obra da graça. Só Deus pode escolher, só Deus pode justificar, só Deus pode regenerar. Agora, o arrependimento é uma responsabilidade do homem. O homem precisa responder à eterna eleição, à justificação, à regeneração com arrependimento e fé. E este arrependimento tem um marco iniciatório na vida, na carreira cristã, e se faz presente ao longo de toda a vida cristã. A vida cristã começa com arrependimento e prossegue com arrependimento. E o arrependimento só deixará de estar presente na vida de um servo de Deus quando ele for chamado à presença do Senhor. Então o que nós temos aqui é um chamado ao arrependimento, porque o arrependimento é uma necessidade. Você vai ver que João Batista começa a sua pregação conclamando o povo ao arrependimento. Jesus inicia o seu ministério conclamando os seus ouvintes ao arrependimento. Então o arrependimento não é algo opcional, o arrependimento não é algo facultativo, o arrependimento é algo necessário. Sem arrependimento, que é o fruto da regeneração, não há salvação. A pessoa pode compreender a mensagem, a pessoa pode gostar da mensagem, mas se ela não tiver o arrependimento, que é o fruto, o efeito, a consequência da mensagem, efetivamente ela não pertence ao Senhor. Aqui o profeta está chamando os seus ouvintes ao arrependimento, e ele começa pela casa de Deus, ele começa por Judá. Lembrem-se que na introdução eu mostrei para vocês que a mensagem dele foi geral, depois nacional e depois localizada especificamente em Jerusalém. Ele veio de uma forma mais ampla e veio reduzindo até chegar em Jerusalém. Isso na introdução, você vai ver aí de 1 a 6. Agora ele vai fazer da forma inversa. Ele vai começar com Judá e seguirá expandindo a convocação ao arrependimento. Semana passada, quando eu falei no início do segundo estudo, eu perguntei a vocês a respeito do significado do nome de Sofonias. Vocês devem estar lembrados disso. Eu fiz uma brincadeira, eu disse, eu vou apelar à memória de vocês. O que significa Sofonias? Foi a pergunta que eu fiz semana passada. E o que é que significa Sofonias? Aquele que Jeová esconde, aquele que Jeová protege. Hoje eu não vou perguntar o que significa Sofonias. Não vou fazer essa pergunta que eu já perguntei semana passada. Hoje eu vou perguntar outra coisa. Eu vou perguntar a respeito dos 3 pecados que eu mencionei acerca da vida de Judá. O que é que Judá estava fazendo que trazia o desgosto a Deus? Isso eu falei na primeira palestra. Eram 3 pecados. E quais eram os pecados? Vocês lembram? Idolatria, 1. Idolatria, sincretismo e indiferença. Foram os 3 pecados que eu mencionei no primeiro estudo. Aqui nós temos um clamor da parte do profeta a que haja um arrependimento, porque o arrependimento é uma necessidade. Arrependimento de quê? Da idolatria, do sincretismo e da indiferença. Eu separei aqui apenas 2 versículos para fundamentar, depois vocês podem expandir. No capítulo 1, versículo 6 está assim: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele.
E depois o versículo 12 diz assim, na sua parte final: o Senhor não faz bem nem faz mal. Essa era a opinião de alguns em Judá. Deus não se importa, Deus não está nem aí, Deus não está vendo, Ele não faz bem e nem mal. Nós vamos prosseguir com a nossa vida. Aqui então o profeta chama o povo ao arrependimento, a uma necessidade. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Então perceba a necessidade de uma concentração, de uma meditação, de um trabalho detido a respeito da nossa vida com Deus. É um autoexame. Você sabe qual é a diferença entre garimpar e galopar? Quem galopa geralmente o faz com pressa, com celeridade. Quem garimpa o faz com calma, com tranquilidade, com atenção, com precisão, com paciência. Você já ouviu orações do tipo: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. O que é isso, minha multidão de pecados? Nós precisamos efetivamente refletir a respeito dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Nós precisamos verificar se o que nós falamos, se o que nós pensamos, se o que nós realizamos, se o que nós sentimos efetivamente agrada a Deus. Eu às vezes percebo, meus irmãos, no culto público, que há um momento que gera uma profunda inquietação na igreja. É quando convidamos a igreja para uma oração silenciosa de confissão. Há uma pressa, há uma celeridade para acabar com aquele momento. Depois de 30 segundos você já começa a perceber uma impaciência, do tipo: será que ninguém vai levantar para falar não? Será que ninguém vai interromper este silêncio? Será que ninguém vai botar um ponto final neste momento? O profeta chama para uma análise, para uma reflexão, para uma meditação, para uma identificação. É isso que o profeta fala. Mas há motivos para essa importância quanto ao arrependimento, além da necessidade. Primeiro, existe um tempo oportuno. O arrependimento, ele é proporcionado dentro de um tempo. Não há uma condição indefinida para que a pessoa possa manifestar-se. Não significa que ela poderá fazer em qualquer tempo. Chega um momento que passa a oportunidade, que o castigo chega, que a punição vem, que o juízo é derramado. O texto é muito claro: antes que saia o decreto sairá, mas antes que saia, você deve concentrar-se e examinar-se. Não espere o decreto sair, porque aí com o decreto não há mais oportunidade. Lembre-se disso. Existe um tempo propício, oportuno para o arrependimento. É por isso que o povo está sendo chamado. Mas, por conta da velocidade e da veracidade do juízo, o juízo virá, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. É veraz, é real, e o rápido passa celeremente. Por isso o profeta está tão angustiado, tão preocupado, para que o povo ouça, entenda e aceite a mensagem. Mas o método dentro deste chamamento ao arrependimento, já falei a respeito disso, é o autoexame. Agora, é o autoexame que nos leva a abandonar o pecado. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então é identificar, é confessar e abandonar.
Esse é o método bíblico, esse é o modelo que as escrituras elas nos apresentam. Mas uma mudança de vida. Há poucos dias eu ouvi uma entrevista de um cantor, não se assustem, não se escandalizem, de pagode, Zeca Pagodinho. E a entrevista dele me chamou a atenção, porque ele estava relatando a quem o estava entrevistando, ainda que com suas palavras e percepções, o poder do Evangelho. Ele disse assim: está ficando difícil ser pagodeiro, porque está todo mundo virando crente. E ele então começou a dizer como o Evangelho estava retirando as pessoas da escola de samba. Ele disse: está ficando difícil encontrar pessoas para que possam participar das rodas de samba, porque as pessoas dizem: não, agora eu mudei, agora eu sou diferente. E aí ele citou um outro compositor, pagodeiro também, chamado Bezerra da Silva. E ele disse: não, o Bezerra da Silva realmente mudou, eu não sei o que aconteceu com ele, mas um dia ele acordou e disse que teve um encontro com Jesus e que ele era uma outra pessoa. E eu creio que isso aconteceu com ele, porque ele não é um 71, isso não é um H, isso são expressões do entrevistado. Então, é verdade, o que é que acontece eu não sei, eu sei que acontece alguma coisa que de repente a pessoa muda. E eu digo a você, ao repórter, que isso pode até acontecer comigo, eu não sei, mas de repente até eu um dia posso mudar. E me chamou a atenção a percepção daquele homem ligado ao mundo aí do samba, a respeito do poder do Evangelho e da transformação que o Evangelho realiza na vida das pessoas. Ainda que ele não tenha palavras técnicas, teológicas e evangélicas para expressar, mas uma coisa ele sabe, é que esse negócio desse encontro com Jesus promove uma mudança na vida das pessoas. E isso foi o que me fez permanecer ali atentamente ouvindo a entrevista. Aquele homem dizendo: como é, eu não sei, eu só sei que quando acontece esse encontro, as pessoas mudam, porque eu tenho visto as pessoas mudarem. Então o que o profeta está chamando o povo é para esta percepção a respeito da necessidade, a respeito da urgência e a respeito das consequências que o arrependimento traz na vida de uma pessoa. Ninguém pode dizer que houve arrependimento e continua fazendo a mesma coisa. Pode dizer que houve remorso. A pessoa lamenta muito o que fez, mas arrependimento é algo que vem como resultado da ação da graça de Deus na vida daquelas pessoas. Bom, feito então esta parte aqui, que é a parte introdutória de hoje, no que diz respeito a Judá, nós vamos avançar agora com relação aos povos que foram mencionados aqui. Como eu já li o texto, eu vou avançando e você vai acompanhando. De 4 a 7, no capítulo 2, nós temos então aqui o julgamento sobre os filisteus. Sobre os de Israel já tivemos aqui de 1 a 3, agora vamos aqui de 4 a 7, o julgamento sobre os filisteus. Primeiro, o julgamento sobre as 4 cidades-estado da Filístia será devastador. Uma cidade-estado era um símbolo de poder, de força, de magnitude, de grandeza. E o que nós temos aqui no texto é que estas cidades, tidas como símbolos de poder, elas serão completamente devastadas, completamente destruídas. Ou seja, a esperança do ímpio, a esperança do pecador à parte de Deus, ela não subsiste ao juízo de Deus. Em qualquer coisa que o homem venha colocar sua esperança, desviando a esperança da fonte certa e segura que é o próprio Deus, o levará ao fracasso e à ruína. Os filisteus estavam convictos que pela grandeza das suas cidades, eles haveriam de ser preservados e eles haveriam de vencer os seus adversários. Então Deus começa
exercendo juízo sobre aquilo que eles reputam como sendo de mais importante, de mais valioso, de mais precioso e a fonte da segurança. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Então, onde eles estavam exultantes, Deus diz, vai começar o juízo aí. Segundo, a população será destruída. Olha o versículo 5. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Não seria só o juízo para com as edificações, não seria só o juízo contra as instituições, o juízo seria contra o próprio povo. Não seria só uma falência institucional, o povo também seria castigado, porquanto o povo não dava ouvidos à voz do Senhor. E os filisteus sempre se colocaram em oposição ao próprio Deus. Agora, eu chamo a sua atenção para uma manifestação da graça de Deus, ainda para com o seu povo, mesmo diante da obstinação de uma grande maioria, mas há sempre um remanescente fiel. E aqui nós nos agarramos a esta bendita graça do nosso Deus. Versículos 6 e 7. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e, à tarde, se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhes mudará a sorte. Quanto ao remanescente fiel, ele haverá de herdar o que outrora era a glória dos ímpios, porque Deus haverá de aniquilar as instituições e retirar os seus moradores, e o que restou será de uso particular e privado do povo de Deus. Isso aqui é uma promessa gloriosa, meus amados irmãos. Por quê? Porque em meio ao juízo, há graça. Porque o juízo de Deus, conforme já temos estudado aqui em outros momentos, ele não vem sobre o seu povo para aniquilar o seu povo, ele vem sobre o seu povo, Jussara, para trazer conserto e reparação ao seu povo, porque Deus disciplina aquele a quem ele ama. Então, quando nós temos aqui um juízo sobre os filisteus, nós temos para com o povo de Deus uma promessa da sua assistência, uma promessa da sua misericórdia. Bom, de 8 a 11 já há uma mudança de cenário. O primeiro cenário foi o cenário que nós tratamos a respeito de Judá. O segundo cenário foi um cenário que nós tratamos a respeito dos filisteus, mas agora vai mudar. Agora nós temos Moabe e Amon. Vocês lembram originalmente dos pais ou da história de Moabe e Amon? Porque remotamente há um vínculo, um elo com o povo de Israel. Veja como é veraz o adágio que diz: melhor ajuda quem não atrapalha. Aqui, ainda que distantes, eram parentes, ainda que distantes, tinham um vínculo, mas eles viviam perseguindo os seus parentes. No caso de Moabe e Amon, viviam a perseguir a Israel. Eles viviam exercendo todas as manobras que eles podiam para trazer algum prejuízo, para trazer algum dissabor, para trazer alguma agonia, para trazer alguma angústia ao povo de Deus. Nota de rodapé, aplicação para o nosso dia a dia. De repente,
na nossa vida, na nossa caminhada cristã, teremos elementos que caminharão em paralelo, procurando causar-nos angústias, tristezas, dissabores, aflições. Eles tentarão, se esforçarão, em algum momento eles podem ter algum sucesso casual, mas eles não terão a vitória final. Então, muitas vezes na nossa caminhada nos deparamos com pessoas que elas estão ali apenas nos causando ferimentos. E nós vamos descansar na providência de Deus. Nós vamos repousar no cuidado de Deus. Porque diz a Escritura: não vos vingueis a vós mesmos. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu sei que nós não gostamos, eu sei que nos causa alguma tristeza, eu sei que nos causa alguma aflição, eu sei que nos causa alguma agonia, mas nós estamos falando que esta questão é uma questão que está patente diante do juiz de toda a terra. Nós não podemos nos esquecer desta questão. Então, com relação a Moabe e Amon, qual será a natureza do juízo de Deus quanto à destruição deles? Versículos 8 e 9. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, olha o portanto aqui, marca o portanto aí, que o portanto aqui vai fazer toda a diferença. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Perceba que quem causava o mal era Moabe e Amon. Veja que quem sofria o mal era Israel. Mas perceba aqui que Deus não diz que é Israel que haverá de exercer a vingança pessoal contra Amon e Moabe. Eles que injuriaram o povo de Deus, que escarneceram do povo de Deus, que desprezaram o povo de Deus e que urdiram contra o povo de Deus, é o próprio Deus quem entrará em defesa do seu povo. Portanto, querido, querida, portanto, meus prezados irmãos, quando estas coisas nos sobrevêm, devemos deixar nas mãos de Deus. Não devemos chamar para nós, não devemos tomar em nossas mãos a vingança. Às vezes o que nos dá vontade imediatamente é de retaliar. Não devemos fazer isso. Deixa com Deus que, portanto, Ele agirá. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos protege, Deus é quem nos sustenta. E aqui essa semana eu vou trazer um pouco mais de emoção ao nosso estudo. Houve uma polêmica a respeito desta questão, e aqui eu não quero entrar nos méritos da polêmica e do caso pontual, apenas trouxe aqui só para despertar a atenção dos senhores. Uma coisa é certa: Deus cuida do seu povo, isso é certo, isso é bíblico, e é isso que está aqui, Deus dizendo a Israel. Veja, preste bem atenção, que Deus não disse que Israel era inocente, Deus não disse que Israel era bonzinho, Deus não disse que Israel era melhor do que eles. Deus disse: olha, vocês são idólatras, vocês são sincretistas, vocês são dispersos, vocês são indiferentes, agora vocês pertencem a mim, vocês são o meu particular tesouro,
eu trato com vocês, eu disciplino vocês, eu corrijo vocês, mas não é Amon e nem Moabe. Portanto, a destruição deles é plena. E eu chamo a sua preciosa atenção para o fato de que a destruição que é descrita aqui tem tudo a ver com o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Veja que o quadro traçado aqui do caos que haverá de se abater sobre os dois povos são reflexo do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, de onde eles se originaram. Mas, versículo 9, a certeza da destruição. Olha o que diz o versículo 9. Esse foi o que nós lemos, né? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Deus jura por si mesmo que o juízo virá sobre Moabe e Amon. Nenhuma força humana poderá impedir o braço do Todo-Poderoso Deus em seu justo julgamento. Mas a causa da destruição, versículos 10 e 11. Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Então perceba qual é a causa da destruição: a soberba, a altivez, a arrogância, a dureza de coração daquele povo. Então Deus vem e se contrapõe àquele povo. Porém, ainda há uma esperança. Porém, apesar de todo aquele juízo, apesar de toda aquela destruição, ainda haverá um espaço para o reconhecimento da grandeza, da glória, da majestade e do poder de Deus. Todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Agora nós vamos chegar ao quarto povo. O primeiro foi o próprio Israel. O segundo, os filisteus. Depois nós temos Moabe e Amon. E agora nós temos a Etiópia, que aqui nós temos a partir do versículo de número 12, o julgamento sobre a Etiópia. Então nós temos aqui de forma muito clara o que o texto vai nos trazer. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. A Etiópia estava distante de Israel, no seu lado mais meridional, mas o juízo de Deus a alcança também, num sinal de que todas as nações e todos os homens estão debaixo do controle divino. Não é o fato da distância geográfica que fará com que a Etiópia seja então deixada de lado, esquecida ou negligenciada. E agora o quinto povo, a Assíria, o grande império, a grande potência, aqueles que dominavam, aqueles que escarneciam, aqueles que subjugavam, aqueles que se sentiam indestrutíveis. Agora chega a hora do ajuste de contas. Versículos de 13 a 15. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano quanto o ouriço. A voz das aves retinará nas janelas, o monturo estará nos limites, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Meus amados, isso nos mostra
a fragilidade de todo e qualquer projeto humano. Nínive se sentia imbatível, indestrutível, disposta a subjugar, a vencer, a ganhar, a humilhar todos os povos. Não foi diferente quando ela invadiu Israel e dominou Samaria, causando grande terror, sendo implacável. E ela então se sentia plena e absoluta. Aqui nós temos um alerta sério, que não existe plano, não existe projeto, não existe construção humana que perdure, que subsista, que seja imbatível. E aqui nos chama a atenção para a nossa postura, para a nossa posição, porque muitas vezes, mesmo conhecendo tal verdade, nós nos sentimos senhores da situação. Nós nos sentimos tão confortáveis, tão seguros com os nossos planos, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, com as nossas ambições, e nós nos esquecemos de quem efetivamente governa todas as coisas. Nínive não imaginava o que haveria de sobrevir. Nínive não imaginava o terror que ela haveria de experimentar como juízo de Deus por meio da Babilônia. Então aqui é um alerta soleníssimo a todos nós quanto à fragilidade dos nossos planos. Quanto a ela, a grande cidade, ela seria completamente abatida e humilhada, e a sua ruína seria patente diante de todos os povos, e ela seria, no final, motivo de zombaria, de deboche e de escárnio, porque Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde dá graça e glória. A mensagem que Sofonias, a mensagem que aquele que tem por nome Jeová esconde, Jeová acolhe, Jeová guarda, está trazendo a Israel, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de convocação ao arrependimento e à mudança de vida. E aos povos vizinhos, o juízo que Deus efetivamente haveria de trazer sobre eles, por conta da indiferença, por conta da obstinação, por conta do desprezo, por conta da negligência. A mensagem do profeta é uma mensagem que conclama a urgência quanto ao quebrantamento, quanto à mudança de vida, quanto à restauração do caminho, da postura, das atitudes. É uma mensagem que, em meio a toda a destruição que o próprio Deus haveria de operar, haveria um espaço para o remanescente, haveria um lugar para os fiéis, haveria um espaço para aqueles que depositaram a sua esperança nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem efetivamente, meus amados irmãos, está a conduzir a nossa história? Quem efetivamente, meus amados irmãos, está a dirigir a nossa caminhada? Como segue a nossa vida cristã? Como se encontra a nossa vida diante de Deus? Tem a mensagem de Sofonias alguma relevância para mim, para você, nos dias atuais? É uma pergunta individual, é uma pergunta pessoal, e nós vamos aproveitar então para ter um momento de oração silenciosa, um momento de confissão, um momento de busca da face de Deus, um momento em que possamos pedir: Senhor, se o meu coração me engana, traz à minha memória aquilo que tem desagradado ao teu santo coração. Eu quero convidar você para um tempo de oração silenciosa. Senhor Deus, às vezes estamos tão distantes de Ti, nosso coração tão acostumado com as questões eclesiásticas, já estamos tão familiarizados, ó Deus, com as questões religiosas, que nem atentamos para a importância, o lugar
a excelência que o arrependimento tem na vida cristã. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que não sejamos levianos, para que, ó Deus, não estejamos a brincar com aquilo que há de mais importante, mais sério, mais solene. Deus, que haja em nós um profundo desgosto por palavras, pensamentos, atitudes que desagradam ao teu santo coração. Muitas vezes somos hábeis na identificação do que supomos ser o erro do outro, a falha do outro, a incoerência do outro, a negligência do outro, e somos tão condescendentes com os nossos erros, com as nossas falhas, que já não os chamamos de pecado, e muitas vezes pensamos tratar-se de um equívoco. Quando transgredimos a tua lei, quando negligenciamos a tua vontade revelada, quando desobedecemos aos teus preceitos, outra coisa não fazemos senão pecar contra ti. Por isso, ó Deus, a nossa súplica nesta noite é que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, trazendo, ó Deus, a cada coração um desejo sincero, ó Deus, de abandono de tudo aquilo que contraria o teu santo, reto, justo e santo coração. Deus, que haja pela ação do teu Espírito em nós, o renovar da nossa disposição de seguir a carreira cristã com perseverança, com atenção, buscando, ó Deus, efetivamente a tua vontade para o nosso viver. Deus, lembra-nos da gratidão por tua misericórdia que vem ao nosso encontro, da gratidão para com a graça que vem em nosso socorro, da gratidão, ó Deus, porque experimentamos do teu favor. Senhor, que haja gratidão em nós, porque a nossa defesa, a nossa proteção, ela não depende de homem algum, de instituição alguma, ela encontra-se nas tuas mãos. E ainda, ó Deus, quando somos atacados, e ainda, ó Deus, quando somos perseguidos, e ainda, ó Deus, quando somos desprezados, caluniados e afrontados, não devemos tomar nas próprias mãos e executarmos então a vingança. Devemos depositar nas tuas mãos, tu que és justo juiz, e descansarmos no teu cuidado paternal. Agora, Deus, restaura a nossa sorte, levanta sobre nós a luz do teu rosto, anima o nosso coração, inflama, ó Deus, a nossa alma e tenha compaixão, ó Deus, da tua igreja. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.